Olá, família vascaína, eu sou o Thiago Fontes de Brasília, isso aí, o Vascaíno do Cerrado. Venho trazer mais um projeto aí em forma de vídeo para todos os vascaínos poderem aí ver a respeito de eleições no Vasco da Gama. Esse projeto foi idealizado pelo Marcelo Paiva, que é do Movimento de Revitalização do Entorno de São Januário, e da Web Vasco, esse canal, essa mídia vascaína que completou aí 9 anos de trabalhos prestados ao Vasco da Gama. Ele me procurou e a gente, em parceria, produzimos esse material que conta aí com a participação da Voz do Vascaíno e do canal Super Papo Vascaíno. São 4 mídias fazendo 4 perguntas a todos os players, a grupos, a chapas envolvidas com uma eleição no Vasco da Gama. É importante deixar aqui para vocês dois recados. O primeiro recado é o seguinte: todos os players, todos os grupos foram convidados e tivemos uma baixa. O único que não quis participar do projeto foi o candidato Levenciano. O candidato Levenciano não quis participar do projeto e eles alegaram aí, informaram que vão aguardar que as chapas indiquem os seus candidatos para que ele possa aí discutir os projetos com os candidatos das chapas. Então, por faltar os candidatos de algumas chapas, como a Sempre Vasco e a Mais Vasco, o candidato Levenciano declinou do nosso convite. Está aqui prestado aqui essa informação a você que vai acompanhar o vídeo, que é um vídeo muito interessante, muito educativo, é muito legal que a gente compara as ideias de todos os grupos políticos em torno de assuntos muito cruciais e importantes ao Vasco da Gama. Outra mensagem que eu quero deixar aqui ao grupo Sempre Vasco. Eles mandaram o vídeo com técnicos em cada área que foi feita as perguntas, e eles pediram para que a gente deixasse essa mensagem. Sempre Vasco, estamos revisitando e revisando todos os projetos por causa dos novos contextos do Vasco e do mundo pós-Covid-19. Portanto, as respostas apresentadas são visões macros sobre os temas. Na apresentação dos projetos, que acontecerá em breve, iremos aprofundar ainda mais as análises e as propostas para as reestruturações do Vasco da Gama. Então, essa é a mensagem mandada da Sempre Vasco para todas as respostas dadas ao projeto. Tem um recado de uma pessoa muito especial no Vasco da Gama. Após essa mensagem, vai ser rodada aí as 4 perguntas feitas aos grupos políticos e aos candidatos à eleição, ao pleito do Vasco da Gama. Fiquem aí com o recado e com o nosso vídeo, com o nosso trabalho. Olá, amigos vascaínos. Eu sou Fausto Esmussa, presidente da Assembleia Geral do Clube de Regata Vasco da Gama. Quero dar meus parabéns a esse vídeo, o espaço dado para que todos os grupos políticos possam manifestar seus projetos políticos com respostas positivas e com respeito aos adversários. Eu, como presidente da Assembleia Geral, desejo que esse ano tenhamos uma eleição tranquila e transparente. E pela primeira vez na história da nossa instituição Vasco da Gama, vamos, se Deus quiser, fazer as diretas, que é o desejo de todos os sócios. Fausto Esmussa, saudações vascaínas. Boa noite, meu nome é Eduardo Wimmer, sou do programa Voz do Vascaíno, um programa de todos os domingos às 10 horas da noite. E minha pergunta para os candidatos é: como vocês pretendem recuperar o Clube de Regatas Vasco da Gama, que está com uma dívida por volta de 700 milhões e no momento de crise mundial devido à pandemia? Gostaria de saber se os projetos de vocês na área de finanças, de recuperação do clube, de recuperação da instituição e, ao mesmo tempo, como montar um time para os próximos anos que seja competitivo e capaz de trazer títulos para o Clube de Regata Vasco da Gama. Saudações vascaínas.
Bom, em primeiro lugar, quero saudar o irmão vascaíno, a irmã vascaína que nos assistem e parabenizar a iniciativa das 4 plataformas de comunicação do Vasco, que criaram aqui um ambiente muito respeitoso, de diálogo construtivo, que deve ser o valor a ser preservado no processo eleitoral do clube, para gerar melhores resultados para o Vasco. De fato, a crise financeira do Vasco é gravíssima. Temos uma dívida de 600 milhões de reais, uma pesada parte dessa, uma dívida de curto prazo, que asfixia o clube, e nos situamos num patamar medíocre de arrecadação, de captação de receitas. O Vasco está entre 12º e 14º lugar no Brasil em termos de captação de receitas, algo que não corresponde à grandeza e à força do clube. Infelizmente, isso se dá num contexto em que o nosso principal rival, ele abriu uma assimetria muito grande, uma diferença muito grande em captação de receitas em relação ao Vasco, o que torna o terreno de disputa esportiva muito mais desafiador para o clube. Então entendo que temos que ter uma solução de curto prazo para a dívida de curto prazo, emergencial, mas temos que ter um plano estruturante que resgate a capacidade financeira do clube e de investimento do clube no mais curto espaço de tempo possível. Eu entendo que o melhor formato para isso é uma alternativa de clube-empresa, na qual, como é feito no modelo alemão, no chamado modelo alemão, o clube mantenha controle sobre a sociedade empresarial a ser constituída para atuar no futebol. Acho que esse é o caminho mais curto que nós temos, sustentável, para estruturar a saúde financeira do clube e ter um patamar esportivo competitivo. A gente tem conversado com muitas pessoas de mercado. Hoje o Vasco é um clube que não tem uma transparência que permita-nos saber exatamente quais são os contratos que estão como garantia, quais são as receitas que foram antecipadas. Então é uma visibilidade limitada, mas as conversas elas têm sido até bastante produtivas. Mas está muito claro o cenário de mercado atual, que é um cenário com um apetite muito baixo para risco, uma grande imprevisibilidade, como é que vai ser esse novo normal, como é que vai ser esse novo normal no segmento esportivo. A primeira coisa que precisa ser resgatada é a credibilidade. A credibilidade do clube ela só vai ser resgatada com uma proposta que tenha meritocracia, profissionalização, transparência, as melhores práticas de governança e um plano de negócios estruturado e muito claramente comunicado, para que a gente possa, de fato, engajar os vascaínos e ter os melhores a bordo na execução desse projeto. É óbvio que tem muita oportunidade de rever custo, de otimizar a alocação dos recursos, buscar fontes criativas, alternativas para financiar, por exemplo, esportes amadores com leis de incentivo que o Vasco hoje praticamente não aproveita. Mas o grande desafio passa pelo crescimento das receitas do clube e é isso que me faz ter a certeza de que a recuperação orgânica do Vasco ela não só é possível, como ela precisa ser um caminho a ser perseguido. Ainda que depois haja um evento de liquidez, porque o clube vai estar numa situação muito mais favorável. O maior ativo do Vasco é a torcida do Vasco. E não é só a quantidade, é a qualidade da torcida do Vasco, é a continentalidade, é o engajamento, é o amor da torcida do Vasco. O Vasco não cresce receitas há mais de 3 anos. Quando a gente compara o Vasco com outros clubes, a gente fez algumas análises, é impressionante como o Vasco não consegue, apesar de todo esse amor incondicional da torcida, ele não consegue monetizar esse ativo. Então, a gente acredita muito que com uma gestão primorosa, tanto o programa de sócios quanto a receita de match day, que praticamente tem uma margem líquida zero hoje, passando até por opções criativas, disruptivas, de desintermediação de elos da cadeia, enfim. Tem muito espaço para alavancar o crescimento de receita do Vasco. É a partir daí que a gente consegue resgatar a saúde financeira do clube, a gente consegue resgatar a reputação, a credibilidade. Dívida, é saudável ter dívida, mas que a gente consiga ter dívida com taxas adequadas, com prazos adequados e que possam estar alavancando o clube de uma maneira saudável e sustentável. Então é nisso que acreditamos e, mais uma vez, continuamos buscando todas as opções possíveis, mas ainda que elas existam,
gestão é a nossa principal bandeira e aquilo que é a nossa crença de que vai ser o grande responsável pela mudança que precisa acontecer muito rapidamente no nosso clube. Sobre as dívidas do Vasco, a gente presume que vai vir uma venda do Tales. Essa venda vai contrabalancear os prejuízos financeiros que a pandemia vai trazer para o clube. Então, sobre a dívida em si, a ideia é estruturar 3 fundos de investimento, 2 no valor de 80 milhões, valor total de 80 milhões dos 2 fundos, com garantia de cotas de TV. As dívidas bancárias elas vão ser renegociadas com redução de juros, desbloqueando as cotas de TV e substituindo por recebíveis de sócios. Esse outro fundo, esse terceiro fundo, no valor mínimo de 70 milhões, que ele vai servir para estabilizar o fluxo de caixa no primeiro ano de gestão, que vai ser um ano complicado, até que a gente consiga regularizar a situação de geração de receitas. Essa geração de receitas ela é diretamente atrelada ao elenco, né, ao time de futebol. Então a nossa ideia é que a gente aumente essa receita do clube, é o ponto fraco hoje do Vasco. Com isso a gente quer profissionalizar todo o departamento de marketing do clube. Vai ser o primeiro departamento que a gente pretende profissionalizar ele totalmente, assim dando condições para os profissionais que hoje trabalham no Vasco e também aumentando essa geração de receitas. A nossa previsão é que ao final de 2023, o primeiro triênio, essa receita do Vasco dobre. Ela atinge o patamar de 400 milhões de reais. Então, com isso, a gente consegue ter maior poder de investimento e conseguir ter um time compatível ao que o Vasco necessita para brigar por títulos. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui falando com vocês nesse quadro. Dizer que a recuperação financeira do Vasco e a recuperação esportiva, elas têm que caminhar juntas. Não é possível um dos maiores clubes do Brasil, como o Vasco, não participar, não estar dentro dos 10 clubes que mais arrecadam no futebol brasileiro. Isso demonstra de forma clara e muito simples para que o torcedor entenda que o Vasco tem as suas receitas atrofiadas. O Vasco vai muito mal na questão do pay-per-view, o Vasco vai muito mal na venda de produtos oficiais e licenciados, o Vasco vai muito mal na questão da bilheteria, o Vasco vai muito mal na questão de remuneração no que se diz respeito a competições e no que se diz respeito ao seu contrato de televisão. Só trabalhando esses quesitos, nós temos a condição de dobrar o faturamento que o Vasco tem hoje. Sem levar em consideração o trabalho que nós já começamos lá em 2018, que infelizmente eu não pude continuar, mas que segue a pleno vapor pelo Carlos Brasil, que vem dando retorno nas categorias de base, que vão ser fundamentais não só para a reformulação do time principal, ou seja, na melhora da qualidade técnica do time, como vai nos ajudar e muito na recuperação financeira à medida que os nossos ativos, à medida que vão subindo e vão jogando e vão participando e vão indo bem nas competições, eles vão valorizando e em determinados momentos vão ajudando o Vasco também em termos de receitas. Então acho que é fundamental atacar esses pontos e também é fundamental a montagem de um time competitivo para que a gente, através desse time competitivo, possa ajudar e facilitar o marketing e todas as outras áreas que são importantes para a recuperação não só esportiva, mas financeira do Vasco. Bom, essa organização que você fala, na verdade, ela passa por uma reorganização administrativa, onde as finanças estão departamentalizadas através de atuação de práticas gerenciais em todas as áreas do clube. Essa reorganização que vai propiciar a você ter informações de quanto você tem que receber por mês para fazer frente às suas despesas. Basicamente, no início é isso. O time competitivo, ele obrigatoriamente vai ter que ser feita uma seleção dos jogadores que seriam passíveis de aproveitamento, bem como a subida de jogadores da base, mesclando
jogadores experientes com jogadores inexperientes. Aí nós vamos poder fazer uma equipe baseada na autoestima elevada, com boa qualidade técnica, com bom treinamento, ok? Nós vamos criar um novo paradigma para a administração do Vasco da Gama. Os problemas financeiros começarão a ser resolvidos no outro dia da minha posse. Nós vamos levar uma equipe de advogados sob a minha coordenação para revisarmos todo o débito do Vasco. Enquanto isso estiver acontecendo, evidentemente, não se paga a ninguém. Isso não quer dizer que nós não vamos pagar os compromissos do Vasco. Nós vamos pagar todos os compromissos legítimos do Vasco. Mas nós precisamos saber. Aparece alguém lá, aparece uma nota que nós estamos devendo alguns milhões ao Thiago. Perfeitamente. Quando foi que o Thiago emprestou esse dinheiro? Em que tesouraria entrou? Em que banco foi registrado? Nós temos que ter a prova desses débitos. E é assim que nós vamos começar a administração do Vasco. Com os pés no chão e fazendo as coisas corretamente, para que amanhã não venhamos a nos arrepender. Estimados candidatos, Cristiano Mariotti, do canal Super Papo Vascaíno do YouTube. Em nome do programa Super Papo, venho trazer para os senhores a seguinte colocação. Certa vez, em uma de nossas transmissões, Ricardo Domingues, companheiro de bancada, afirmou, abre aspas, eu daria um estatuto novo como presente de aniversário para o Vasco. Fecha aspas. Todos nós sabemos que há uma proposta de reforma do estatuto a ser votada pela AGE, com pontos concordantes e discordantes. As minhas perguntas para os senhores são: a primeira pergunta, quais são os pontos concordantes e discordantes que os senhores acham nessa proposta de reforma do estatuto? E minha segunda pergunta é, em caso de vitória dos senhores, como que os senhores vão tratar essa reforma do estatuto? Haverá uma revisão sobre ela? Os senhores tratarão a respeito dos pontos discordantes que os senhores assim julgarem, já que o estatuto é a carta magna do clube e é o que vai direcionar realmente o Vasco da Gama para o século XXI ou não. Desde já, meu forte abraço para todos, muito obrigado, saudações vascaínas. Eu entendo que a reforma do estatuto aprovada pelo Conselho Deliberativo do Vasco representa um grande avanço institucional para o clube. Em primeiro lugar, ele foi fruto de um amplo processo de discussão, foram mais de 2 anos, que contou com a participação ativa e efetiva de centenas de sócios que mandaram sugestões, propostas, emendas. Na discussão do Conselho Deliberativo, eu diria que 95% da proposta do Estatuto foi aprovado por unanimidade, inclusive as eleições diretas para presidente. Os 5% restantes foram aprovados por amplíssima maioria, poucos votos contra, 1, 5, 10, 12 em algumas votações, mas ele é fruto de uma grande convergência, um grande acordo dos atores envolvidos na sua discussão. E contém avanços importantes. Em primeiro lugar, eleição direta para presidente já em 2020. A possibilidade do uso de urnas eletrônicas. Introdução de um capítulo sobre gestão temerária para punir gestões irresponsáveis e mal intencionadas. A garantia da adesão automática de torcedores que queiram se tornar sócios. A transformação de sócios gerais em sócios proprietários e um teto de um salário mínimo para adesão de novos sócios, o que garante a abertura do clube. Então são vários avanços, outros mais poderiam ser destacados. E espero que, portanto, a proposta seja aprovada na Assembleia Geral, convocada para apreciá-la. Mas esse avanço ele não para por aí. Quer dizer, nada impede que, na nova gestão, nós não continuemos a trabalhar pela melhoria do Estatuto, porque esse é um trabalho contínuo. E o nosso compromisso é ter um estatuto que garanta a modernidade de gestão que o Vasco precisa. Fala, galera vascaína, em especial meu grande e querido amigo Cristiano Mariotti, aqui Renato Brito Neto, conselheiro da Sempre Vasco.
para responder o questionamento super pertinente do Cristiano sobre estatuto. Bom, a proposta que está na mesa, tentando ser objetivo, já que eu só tenho 2 minutos, eu destacaria 2 pontos importantes. Primeiro, que ela organiza melhor o processo eleitoral do Vasco, que é sempre tumultuado em relação às datas, e ela avança um pouco no que tange aos controles de gestão. A gente tem que sempre lembrar que o Estatuto do Vasco é muito antigo, ele inclusive sequer foi feito à luz do Código Civil atual, então qualquer coisa que se apresentasse já seria um avanço. Por outro lado, os aspectos que a Sempre Vasco considera como ainda pendentes de evolução são a democratização. Infelizmente não temos nada regulado sobre o voto à distância, sobre o voto off-Rio, sobre o voto eletrônico. Algumas regras de compliance também não foram abordadas, dando um exemplo, a questão do patrimonialismo, a discussão que houve lá, inclusive, foi sobre conselheiros que podem prestar serviços remunerados ou serem até empregados do Vasco. Isso, infelizmente, andou muito pouco ou não andou. E também é um estatuto que concentra um pouco de poderes. Houve alguns retrocessos, inclusive, quanto a reuniões de conselho e quanto a poderes exacerbados na mão do presidente. Há ainda vice-presidências obrigatórias também, que nós consideramos ainda um tanto quanto atrasado. Se a Sempre Vasco for eleita, ela vai ter que trabalhar com o que está na mesa. A gente sabe que há um processo em trâmite de votação desse estatuto. Se o sócio em Assembleia Geral entender que o estatuto é aprovado, a Sempre Vasco vai trabalhar com o que está na mesa. Se não, certamente partiremos para um novo. Saudações vascaínas. A Mais Vasca se posiciona contrária a essa proposta apresentada pelo Conselho Deliberativo. A gente acredita que, visto o ocorrido nas eleições da Lagoa para a diretoria administrativa, quando esse Conselho Deliberativo não respeitou a vontade do sócio apresentada na Assembleia Geral, ele perde a legitimidade para representar a vontade do sócio num debate tão relevante como a discussão de uma reforma de estatuto. Além disso, a gente aponta alguns vícios de processo que dificultam, que invalidam esse debate. O quórum mínimo não foi verificado nas reuniões, a ata dessas reuniões ainda não foram aprovadas no Conselho Deliberativo, decisões foram tomadas por lideranças pré-estabelecidas que não representam esse Conselho. As pessoas que defendem essa atual proposta, elas se valem da melhoria em relação à responsabilização dos gestores, só que isso é um falso ganho, porque a lei já determina essas sanções em cima dos gestores, então nada mais é do que a inclusão dessas leis dentro do estatuto. E além disso, eles modificam em alguns pontos que criam uma hipertrofia do Conselho Deliberativo frente a outros poderes. Eles esvaziam em alguns momentos poderes da diretoria administrativa de execução. As eleições, eles não têm melhoria clara. A gente não tem uma abertura do clube ao vascaíno, ao associado, as pessoas para se associarem. E fora isso, a gente mantém o processo eleitoral da maneira arcaica que a gente tem hoje, votação por cédulas, presencial, enfim. Então a gente não vê avanços nesse debate, chegando ao ponto de ter no Conselho uma discussão sobre a segurança de votações online, né, votações eletrônicas. Então a ideia é sim apresentar uma nova reforma na próxima gestão, que principalmente toque nesse ponto de abrir o clube ao vascaíno, para que o vascaíno possa se associar. A nossa ideia é que o sócio-torcedor tenha direito a voto nessa reforma de estatuto e também que essa votação seja eletrônica, para que a gente realmente represente esse alcance nacional que o Vasco tem. Outro ponto de melhoria que a gente quer apresentar é a criação de comissões permanentes dentro do Conselho Deliberativo, para que os conselheiros tenham maior participação ao longo do seu mandato. E algumas comissões que a gente pretende criar, uma delas seria a comissão eleitoral e estatutária, que teria a missão de acompanhar mensalmente a listagem de sócios, verificando a idoneidade dessa lista, e assim a gente evita problemas que ocorrem frequentemente nas eleições do Vasco em relação à judicialização dessa lista. Bom,
Com relação ao estatuto, eu acho que o grande principal ponto foi a questão da gente conseguir aprovar a questão da eleição direta, que eu acho que é desejo de 99,9% de todos os vascaínos. Com relação aos outros pontos, eu acho que toda mudança de estatuto, ela é sempre será muito complexa, porque as pessoas divergem, é normal as pessoas divergirem de opinião. O que é preciso se entender é que o estatuto ele representou grandes mudanças, sobretudo na questão de compliance, de transparência, né? Na própria questão da responsabilidade com relação ao presidente, né? A figura máxima de gestão do clube, para que tenha responsabilidade, para que saiba que se não cumprir com o estatuto, que se não cumprir, se não fizer a gestão da forma correta, vai sair. A gente não pode continuar aceitando essas gestões que vão e que muitas vezes vão muito mal no clube e que nada acontece. Com relação a alguns pontos que eu acho que eu destacaria, que eu acho que ainda falta na questão do Vasco, eu te diria primeiro, eu acho que a questão do sócio torcedor, eu acho que a gente tem que pensar como é que nós vamos fazer a entrada desses sócios. Eu particularmente sou favorável que algumas categorias passem a votar. Acho que a gente pode flexibilizar a questão, sobretudo, de alguns planos, como esses próprios sócios torcedores mais baratos, para que as pessoas tenham direito a voto. Sem dúvida, eu acho que esse é o caminho principal a ser perseguido. Agora, é claro, sempre num ambiente de respeito, né? Mas eu acho que já foi um avanço e, sem dúvida, outros avanços podem ser feitos em próximos debates, nos próximos ambientes, né? Eu, particularmente, defendo que no Avante, que na próxima eleição, na próximo triênio, a gente, de novo, faça essa retomada desse debate e novos ajustes no sentido da melhora e da continuidade da evolução do Estatuto. A segunda pergunta se trata dos pontos concordantes e discordantes do Estatuto e como mesmo será tratado. O Estatuto anterior durou 40 anos. Então, você, quando faz o Estatuto do Clube, você faz como uma Constituição do seu país, para ela ser duradoura. Quando você faz uma proposta de reforma de estatuto, os ânimos políticos do clube ficam conturbados. Então eu não vejo, a princípio, um momento ideal para se propor uma alteração no estatuto. Logicamente que esse estatuto, que vai ser aprovado pela Assembleia Geral, ele não é perfeito. Não tem nada na vida que seja perfeito. A perfeição é utopia. Tem pontos bons e tem pontos ruins. Eu gostaria de, se fosse possível, fazer uma entrevista com você, até para analisar somente o estatuto, ok? Então, eu não entendo como oportuno mexer no estatuto aprovado, mas com o tempo poderá ser avaliada alguma modificação importante. É como a convenção de um condomínio. Em sentido maior, é como a Constituição do Estado. Ela existe para ser modificada. Ela não existe para estar parada no tempo. Então, a reforma do Estatuto é uma expressão mal usada. O Estatuto está permanentemente à disposição de modificações. O direito são as convenções que o ser humano encontrou para enquadrar, para definir, para limitar os fatos que vão surgindo, os fatos que nós não conhecemos. Então, ele está aberto a modificações. Por exemplo, ninguém esperava esse coronavírus. De repente, o coronavírus fez com que vários institutos de direito fossem criados para poder fazer face a essa pandemia.
Agora mesmo, existe um assunto que se discute no futebol internacional. É clube ou é empresa? Eu acho que nós devemos estar abertos a qualquer posição nova que surja. Então, no meu entender, o Estatuto sempre estará aberto a modificações. Essas modificações é que precisam ser bem analisadas, bem colocadas e democraticamente absorvidas pelo clube. Candidatos. É Marcelo Paiva, da webvasco.com e do Movimento Voluntário pela Revitalização do Entorno de São Januário. A minha pergunta se baseia em 2 temas: entorno de São Januário e ampliação e modernização do nosso estádio. Sobre o entorno de São Januário, todos nós sabemos, inclusive o próprio poder público, que ali é uma região carente de investimentos públicos, consequentemente privados, há mais de 60 anos. E temos o problema atual de acessibilidade e de mobilidade urbana, e cuja reparação do entorno irá proporcionar benefícios não somente ao Vasco da Gama, mas aos moradores e a quem transita ali na região. Sobre o nosso estádio, o São Januário hoje não comporta públicos maiores de que 20 mil pessoas. Então há necessidade de se ampliar o estádio para 45 mil ou 50 mil pessoas, que vai aumentar as receitas do clube, e não somente em público, mas também em eventos multiusos oriundos dessa ampliação e modernização. Candidatos, a minha pergunta, mediante o exposto, é a seguinte: em relação ao entorno, as vossas candidaturas já possuem entendimentos, aproximações com o próprio poder público de modo a corrigir esse problema? E também sobre a ampliação e modernização de São Januário, se as vossas candidaturas já têm a previsão, se já têm o entendimento, os contatos, a articulação para essa questão e principalmente projetos para que São Januário seja ampliado e modernizado. Desde já, então, o meu obrigado a todos, o meu abraço e as minhas saudações vascaínas. Bom, eu tenho bastante experiência de gestão nessa área de modernização de estádios e de seus entornos. Eu fui o coordenador executivo da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e dos Jogos Olímpicos de 2016 aqui na cidade do Rio de Janeiro. Em todos esses eventos, para além de acompanhar a construção e modernização de estádios e arenas, eu cuidei dos investimentos no entorno dessas arenas, né, e desses estádios. Investimentos em saúde, educação, mobilidade urbana, transporte, acessibilidade, energia, segurança. E lamento muito que o Vasco não tenha se aproveitado desse momento para fazer um pesado investimento em São Januário e no seu entorno. Na reta final das Olimpíadas, quando houve abertura para isso por parte da diretoria do Vasco, eu cheguei a articular com a prefeitura um plano de intervenção urbana no entorno de São Januário, que valorizaria o entorno de São Januário, associado ao lançamento de títulos de potencial construtivo que permitisse o investimento dentro do estádio. Esses contatos e esses canais agora serão reconduzidos para um projeto de modernização de São Januário e do seu entorno. Eu já assisti 4 apresentações de projetos de modernização do estádio São Januário no Conselho Deliberativo. Todos interessantes, com elementos positivos para o clube, mas acabaram esbarrando na ausência de um investidor que pudesse bancar esses projetos. Então, meu compromisso é retomar esse canal com os investidores que participaram da Copa e da Olimpíada para canalizar a sua ação para a viabilização de um projeto de modernização do estádio de São Januário e do seu entorno. E aí, vascaínos, tudo bem? Eu sou Fábio Muniz, sócio-geral do Vasco desde 2009, ex-conselheiro do clube, membro da Sempre Vasco, e fui convidado para falar sobre o entorno de São Januário. Queria agradecer o pessoal das mídias vascaínas por essa iniciativa, propondo essas 4 perguntas, esse é um dos temas, e vamos falar desse tema apaixonante, que é um grande desafio para o Vasco. O Vasco precisa liderar esse processo, trazendo os agentes públicos e a iniciativa privada para fazer com que o entorno de São Januário, a reforma tão sonhada pelos vascaínos, saia do papel e possibilite São Januário ser modernizado. Bom, eu estudo esse tema desde 2012, quando eu conheci o André Pedro, Marcos Simonini, Marcelo Paiva, pessoal do grupo voluntário sobre o entorno de São Januário.
E desde então, nós da Sempre Vasco vemos estudando e apresentando soluções para esse tema. Se você lembrar, tanto em 2014 quanto em 2017, apresentamos projetos para o entorno. Em 2014, nós trouxemos as empresas que estão hoje atuando lá no Vasco na obra do CT, uma empresa de engenharia portuguesa, uma multinacional, e um escritório de arquitetura aqui do Rio. Em 2017, trouxemos o presidente da Supervia para falar do projeto que já estava pronto, da integração ônibus-trem-metrô para São Januário em dias de jogos e eventos. Então é um tema muito caro para Sempre Vasco, a gente sempre estudou esse tema. Então é fundamental que o Vasco traga o poder público para que se iniciem os investimentos na região, para que a iniciativa privada venha na sequência. Como todos nós sabemos, o entorno de São Januário precisa de vias mais largas, conexão com a Avenida Brasil. Inclusive o pessoal fala que São Januário é muito mal localizado, eu discordo completamente. Próximo do centro, estação de trem e metrô próximo, Avenida Brasil, linha vermelha, Ponte Rio-Niterói, enfim, precisamos melhorar o entorno, a acessibilidade, papel do poder público, para que a iniciativa privada venha na sequência com estacionamento, lançamento de empreendimentos imobiliários, salas comerciais, e aí sim São Januário seja modernizado. Não dá para pensar São Januário hoje com jogos de 40, 45 mil pessoas com o entorno como está hoje. Sobre a reforma de São Januário, a ideia da Mais Vasco é dar continuidade ao projeto apresentado pela atual diretoria administrativa. Ele é um projeto elaborado por arquitetos de renome e toda a elaboração financeira do plano ele foi conduzido por pessoas que hoje estão com a Mais Vasco e pela KPMG. Ele é um projeto que atende ao Vasco na necessidade de capacidade de público e ao conforto, à experiência de jogo ao torcedor, e também atende à necessidade de geração de novas receitas. É um projeto que tem a vantagem de já ter negociações em andamento, tanto com o poder público, para melhorias no entorno, que absorve essa nova capacidade de público, e também em relação a investidores. É um projeto também que passou pelo Conselho de Beneméritos do Vasco, foi aprovado no Conselho de Beneméritos, então isso dá uma agilidade na implementação dessa reforma. Isso é um ponto de vantagem, é um projeto muito bom, que atende às necessidades, então nossa ideia é dar continuidade a esse bom projeto. Bom, pessoal, com relação à questão do entorno e da arena, primeiro dizer que o entorno ele precisa de um trabalho muito forte em cima do governo estadual e municipal para que a gente possa trazer para ali investimentos em urbanismo, trazer investimentos em mobilidade urbana, precisamos trazer transporte de massa para ali, para que a gente realmente tenha mobilidade e para que a gente tenha, acima de tudo, um olhar e um investimento na questão do urbanismo que a área necessita. Afinal, o Vasco há décadas, aquela região, ela não sofre nenhum tipo de intervenção pública no sentido de melhora enfim, de toda a necessidade de iluminação, de asfalto, de calçamento, né? Então a gente precisa que esse investimento chegue. Paralelamente a isso, o modelo que o Avante defende, a questão é um modelo onde a gente traga uma ou mais empresas, pode ser mais que uma só ou através de um consórcio, para que essas empresas assumam 100% do investimento com relação à reforma do estádio. Entretanto, nós defendemos que o Vasco permaneça com pelo menos 20% das novas receitas, para que a gente tenha esse ganho também no sentido de ajudar e contribuir com essa recuperação financeira e com a recuperação esportiva que nós estamos propondo para os próximos 3 anos. Então é fundamental que também se faça um trabalho preliminar de resolver o problema da penhora em cima dos 45 lotes que o Vasco, só para quem sabe, lá é composto, o estádio hoje é composto de 49 lotes. O Vasco só consegue comprovar através de escritura 45, 4 sequer o Vasco tem escritura na mão, então temos que fazer um trabalho, primeiro, para que se consiga a escritura desses 4 imóveis. Segundo, para que esses 45 imóveis sejam não tenham mais penhora. Feito isso, nós temos que fazer o remembramento e ratificação de metragem do estádio.
Feito isso, nós vamos partir para cima de investidores que queiram investir e que queiram, como contrapartida, a exploração do estádio por 15, 20, 25 anos, de acordo com a contrapartida do investimento, mas que o Vasco fique com pelo menos 20% das novas receitas, para que isso já de imediato, após a inauguração do estádio, a gente tenha condições de começar a sofrer os efeitos positivos do aumento de arrecadação oriundo da Arena Nova. Vamos à terceira pergunta. Como pretende tratar o entorno de São Januário com a modernização do estádio e a relação com os entes públicos? Eu vou responder esta pergunta, Tiago, me reportando a minha proposta, a minha plataforma. É um assunto de grande repercussão no âmbito da família vascaína e que tem meu total apoio. Refere-se à expansão do estádio de São Januário. Pela própria configuração e localização do estádio, podemos ter vários entraves para a sua expansão. A questão envolve vários entes públicos, com investimentos públicos que provavelmente não estarão no radar dos governantes. No interior de São Januário não vislumbro maiores problemas, mas na parte externa, muitos problemas. Isso é uma negociação que você muito bem sabe que toda negociação com o Estado é uma negociação lenta. Você não consegue fazer uma negociação desse tipo com rapidez. Você tem que apresentar projetos, eles têm que apreciar os projetos, tem que ver os impactos ambientais, de mobilidade. Tudo isso no Estado é demorado. Tem órgãos que têm que ser consultados. Então é um negócio que não é com essa rapidez como muitos pensam. Então nós temos que primeiro, focar sobre outros assuntos, tá? Assuntos que irão propiciar você trabalhar numa reforma interna de São Januário e negociar com os entes públicos o entorno de São Januário. Em relações com o poder público, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, são muito boas. Nós temos muito acesso a todo esse setor. Nós vamos colocar um projeto, fazer um projeto, vamos apresentar esse projeto, vamos ter uma diretoria do clube voltado para essa relação com o poder público e vamos demonstrar que São Januário, em vez de ser um problema, vai virar um ponto turístico no Rio de Janeiro. Daí nós acreditamos no êxito, no sucesso do que nós pretendemos fazer. E o que é que nós pretendemos fazer? Primeiro, cuidar da colina de São Januário, onde existe uma comunidade pobre, o nosso entorno, e nós pretendemos que o poder público entre e transforme muitas moradias precárias em prédios que traga dignidade para aqueles que ali moram. Queremos construir um estacionamento para os automóveis e queremos fazer uma praça para convivência, para a chegada dos torcedores do Vasco. Em São Januário, Thiago, fique sabendo o seguinte, será o clube mais charmoso do Brasil. Nós vamos fechar aquele anel de São Januário, abrindo a capacidade para receber mais 12 mil torcedores. Vamos ficar com o estádio para 35 mil torcedores. Vai ser um ponto de referência no Rio de Janeiro e no Brasil. E os outros clubes vão olhar para a gente com um olhar de admiração, porque nós vamos conseguir fazer de um problema um dos lugares mais charmosos do país. Saudações vascaíno, eu sou o Thiago Fontes de Brasília, o vascaíno do Cerrado. Quero desejar a todos os candidatos aqui uma ótima eleição e que vocês sejam aí, tenham
aí a capacidade de trazer projetos para tirar o Vasco da situação que se encontra hoje, projetos viáveis. Vamos lá, a pergunta que eu tenho para fazer, ela é bem simples. A gente vê aí muito candidato falando em time, numa gestão profissional, e eu vejo hoje que um problema bem sério no Vasco é o problema da vaidade. O cara, quando está com o presidente do Vasco, ele quer assumir todos os papéis, ele quer ser o protagonista. Então, quando você tem um time delegado para todas as funções, você tem que confiar no seu time e tocar o seu barco como gestor. O departamento de futebol, quem vai comandar é o seu VP de futebol. Você vai dar autonomia total para as decisões do departamento de futebol para o seu VP, ou você vai interferir no sentido de querer também ter voz no departamento de futebol? Um grande abraço a todos e saudações vascaínas. A solução da grave crise do Vasco exige soluções institucionais e não pessoais. Não há salvador da pátria que dê jeito nos problemas do Vasco. Mesmo porque essa imagem do salvador da pátria evoca um estilo de liderança já ultrapassado, ultracentralizador, personalista, baseado em vaidade, incapaz de sustentar um projeto de recuperação institucional de médio e longo prazo. E é disso que nós precisamos. Então, o que eu proponho é um estilo de gestão, um método de gestão baseado em trabalho de equipe e capacidade profissional. Quer dizer, duas dimensões se somam aqui. Em primeiro lugar, uma equipe montada por vascaínos apaixonados, que colocam o amor incondicional pelo Vasco acima de tudo, mas que juntam a esse amor uma capacidade de estruturar equipes profissionais para tocar o trabalho do clube sob a sua responsabilidade com profissionais que sejam os melhores do Brasil e do mundo naquela esfera de atuação. Então esse é um modelo que exige delegação de responsabilidade, mas não é um modelo de omissão. A estrutura do Vasco é presidencialista e, ao delegar responsabilidade, cabe ao presidente avaliar o desempenho da responsabilidade delegada, ou seja, cobrar resultados e desempenho. Então esse é um princípio que valerá para todos os departamentos do clube, inclusive o departamento de futebol, a vice-presidência de futebol, que terá toda a autonomia para tocar o seu trabalho, mas terá o seu trabalho permanentemente avaliado e monitorado em função do desempenho e dos resultados. E para que tenha bons resultados, eu proponho formar um comitê gestor do futebol que ampare o trabalho do vice-presidente. Nós da Sempre Vasco, como gestão esportiva, a gente vai ter um comitê gestor, que dentro desse comitê gestor a gente vai ter o compromisso de resgatar o DNA do Vasco. Dentro desse resgate do DNA, você criar seu modelo de jogo e unificar esse modelo de jogo, para que isso facilite o trabalho do jovem das categorias de base. Óbvio que muito alinhado com a análise de mercado, para que dentro dessa análise de mercado você possa buscar jogadores jovens com o perfil desse modelo de jogo, jovens de outras equipes que se encaixam na maneira de o Vasco jogar, você potencializar já o futebol desses meninos que hoje já estão na base do Vasco. Óbvio que isso muito alinhado com a gestão financeira, jogadores que estejam no orçamento do futebol, para que isso não prejudique a gestão como um todo. A capacitação de atletas que se encaixem nesse perfil, para que nós possamos potencializar o futebol desses jovens, para que eles possam nos dar um retorno técnico e financeiro, mas que ele possa dar também um retorno técnico a longo prazo. Hoje a gente vê muitos jovens jogando poucos jogos e já saindo. Isso porque as pessoas colocam, de repente, o retorno financeiro à frente do técnico. E para você conquistar grandes títulos, é importante. A nossa ideia para a próxima gestão é a implementação dos comitês multidisciplinares nos principais pontos da gestão, financeiro, estratégia e também no futebol. Esses comitês funcionariam com a composição por profissionais de diversas áreas, que dariam visões e óticas por diversas perspectivas
Isso conseguiria diminuir a possibilidade de erros na pasta e também descentralizar as decisões no clube. Esse é um ponto interessante que a gente pretende implementar em algumas áreas. E especificamente na pasta de futebol, a nossa ideia é uma maior profissionalização da pasta, trazendo profissionais competentes. A gente até tem conversa já com alguns nomes, e também essa maior transição entre base e profissional. A gente vê a base do Vasco como uma grande fábrica de talentos, a gente vê como uma grande fornecedora de grandes jogadores para o futebol mundial, e a nossa ideia é de fato investir bastante nisso, no Vasco como realmente uma grande fábrica de jogadores. A gente tem a proposta retroalimentação da base, que ela consiste em todo jogador vendido pelo Vasco, oriundo da base, uma porcentagem dessa venda, dependendo dos anos que esse jogador passou pela base do Vasco, eles retornam como investimento em estrutura para a formação de novos atletas. Assim o Vasco consegue revelar mais jogadores, criando assim um retorno técnico e futuro financeiro, né? Aliviando bastante questões financeiras hoje do clube. Outro ponto que a gente pretende também ter muito bem mapeado é a situação dos jogadores formados no clube nos outros clubes. Para a gente conseguir, se possível, sempre repatriar o atleta formado pelo Vasco, para assim você criar jogadores com identificação com o clube e também eles servirem de exemplo para os atletas da base que estão subindo. Esse é outro ponto que a gente pretende também ter bastante atenção na questão do futebol. Bom, pessoal, futebol para mim é uma coisa que não tem muito mistério. Há muito tempo que futebol, e hoje em dia mais ainda, futebol deixou de ser achismo, futebol deixou de ser terra para boleiro. Hoje o futebol ele é ciência, futebol hoje é informação, são dados específicos, né? São softwares de gestão, de análise de desempenho de atletas, né? Enfim, não só desempenho de campo, mas também com relação à parte física, à parte fisiológica, à parte médica do modo geral. O Vasco precisa vir para o século XXI também nesse quesito. O Vasco precisa de um CIA, de um centro de análise de inteligência que seja referência na América Latina. O Vasco precisa continuar avançando nas categorias de base. O Vasco precisa ter um outro tipo de comportamento, né, que já melhorou muito com a questão da entrada do André Mazzucco, mas que nós pretendemos dar uma visão ainda mais ampla e, acima de tudo, mais profissional. A gente sabe que o Vasco falta investimento em equipamentos, em softwares de controle, falta investimento na parte não só física, mas também na parte humana, para que a gente possa qualificar mais ainda nossos profissionais, trazer estrutura de equipamentos, trazer investimento em tecnologia, para que o Vasco verdadeiramente tenha um departamento de ponta capaz de tomar as melhores decisões, poupando o máximo de recursos. Então, dessa forma, eu tenho certeza que em 3 anos nós vamos voltar a competir não só nos campeonatos nacionais, mas também competições internacionais, porque não vai existir mais o amigo do amigo, não vai existir empresário dono do futebol. O que vai existir são pessoas capacitadas, treinadas, preparadas, com ferramentas de gestão capazes de darem a melhor resposta possível para o departamento. Quarta pergunta. Você indaga se o vice-presidente de futebol terá autonomia. Logicamente que sim. Ocorre que dentro das prerrogativas estatutárias, pois o regime do Vasco é presidencialista. O próprio vice-presidente não gostará de tomar decisões isoladamente, porque isso poderá vir a causar um certo desgaste para ele. Então, a diretoria ela tem que ser compartilhada, os assuntos têm que ser compartilhados, ok? Mas a principal resposta vai ter autonomia. A eleição agora é eleição para presidente do Vasco da Gama, não é eleição para o diretor de futebol do Vasco da Gama. Então, evidentemente, que eu vou atuar no departamento de futebol, na diretoria de futebol e em todas as diretorias.
sem que isso deixe de representar uma falta de independência de cada diretoria. Cada diretor vai fazer o que quiser, como quiser. Agora, eu, como delegado dos torcedores do Vasco, como delegado do Conselho e dos beneméritos do Vasco, eu todo dia vou prestar atenção a tudo. E o que eu não julgar suficientemente claro, esclarecido e que atenda aos interesses do clube, eu vou chamar o diretor para conversar. E a nossa diretoria vai se reunir uma vez por semana em assembleia, uma assembleia executiva, para analisarmos os problemas maiores do Vasco, inclusive de futebol. Então todo mundo vai opinar democraticamente, mas o diretor será um diretor com independência, com força e com possibilidade de tocar o seu trabalho sem interrupção. Vamos fazer uma coisa, vamos usar uma frase aqui: liberdade de voo e contato com a torre. Eu sou a torre escolhida pelos torcedores do Vasco. É isso. Vamos todos cantar de coração, ato de mal é o meu.